E olha só, recebendo aqui na hora boa do seu rádio, Tatiane Costa, ela que é coordenadora de recrutamento e seleção. Vamos bater um papo aí em como montar um currículo para você se preparar bem para uma entrevista. E, gente, ela tava contando em off aqui que já passou por muitas coisas. Juliana. Tati, seja bem-vinda ao Boa, uma ótima tarde pra você. Obrigada, pessoal, obrigada. Pois é, então assim, o que eu tava comentando aqui com eles? Com a questão da pandemia, muitos processos seletivos, eles são feitos hoje de forma online. E aí é cada coisa que nos aparece, assim, o pessoal totalmente sem preparo para fazer, por exemplo, uma entrevista online, né? Então a gente já teve casos do profissional entrar sem camisa, né? Sem roupa, na entrevista. Gente, como assim? Isso online. Isso online, assim, a recrutadora super educada, né? Assim, tentou contornar a situação, mas, gente, vamos lá. Não é porque é uma entrevista online que você não vai ter uma postura profissional. Quando chega visita na sua casa, o mínimo é você colocar uma camiseta, Exato. homem. Imagina pra fazer uma entrevista. Imagina uma entrevista de emprego. Mas, Quem que vai contratar você? Mas, Ju, Tati, e você ouvinte que tá no rádio e na live, assim, você como profissional, né? E a gente do lado de cá. Aí eu quero saber a sua opinião como profissional na hora de fazer essa seleção. Por que isso acontece? É proposital de um lado ou é falta de preparo, falta de conhecimento? A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Não, porque é de se perguntar, né? Porque é falta de noção, né? Porque assim, né, Ju? Se você tá procurando um emprego, um trabalho, é uma questão de necessidade, né? Todo mundo precisa, Sim. né? E é um momento... A entrevista é um momento muito importante, porque... Não é 880, é tudo ou nada. Exato. Ainda mais aquelas que têm etapas. E, na verdade, o primeiro passo, né, para conquistar ali o primeiro emprego, a gente fala que é preparar o currículo. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando vai preparar o documento, né? Precisa ser um documento claro, objetivo. Se o profissional, por exemplo, não tem experiência, né, anterior, ele vai ressaltar lá a formação acadêmica, os cursos que ele fez, palestra que ele assistiu, né, as habilidades pessoais. Então, é importante ele se vender nesse documento, né, que é a carta de apresentação para o mercado de trabalho. E aí, depois, a etapa da entrevista tem que ter todo um preparo. Né? Então, o profissional precisa pesquisar sobre a empresa, saber o que a empresa faz, a missão da empresa, os valores, estudar sobre a vaga. Né? Já aconteceu de candidatos, por exemplo, chegarem no processo seletivo e não saber as atividades que a gente estava propondo na oportunidade. Só foi mais um ali que ele se inscreveu para fazer a entrevista. Exatamente. E isso demonstra desinteresse, né, da parte do profissional. Exato. Então é importante se preparar não só com o currículo, mas principalmente para a entrevista, que é o processo decisório para você conseguir a vaga ou não. Então vamos lá, Tati. Atenção, você que tá procurando uma oportunidade ou a sua primeira oportunidade. Atenção. Dicas, vou pedir agora pra Tati dar dicas pra aquela entrevista online. Vamos lá, eu me inscrevi, Tati. Aí o pessoal entrou em contato comigo. Amanhã, 14h, vou ter uma entrevista híbrida, online. Quais são as dicas que eu preciso ter pra ter mais chance de passar? Primeiro, você vai reservar um ambiente da sua casa, onde é que você esteja, que seja silencioso, que tenha uma boa iluminação, testar a câmera. É importante. Gente, tem que estar com a câmera aberta. Você tem que fazer contato visual com o recrutador, né? Você não vai estar ali presencial para se vender. E a linguagem corporal, ela fala muito. Então, é importante estar preparado com a câmera ligada, o microfone funcionando. Coloca aquele fundo falso, sabe? Tem um monte agora de filtro que a gente consegue colocar. Se tá uma bagunça na casa, então coloca o filtro, pelo menos. Isso demonstra o interesse também do candidato com a oportunidade. E quando ele for para a entrevista, além de conhecer sobre a empresa, é importante ele demonstrar o interesse da oportunidade. Então, fazer perguntas também para o entrevistador. Não é só o entrevistador que faz pergunta. Questionar. Quais, por exemplo? Ele ficar ali a paisana, né? Tipo, em silêncio, né, Ju? Só respondendo. Porque aí, né, Ju, acho que não mostra interesse não também, né? Não mostra interesse também. Exato. Mas que pergunta que a gente pode fazer? Perguntar sobre a oportunidade. Como que vai ser o time que ele vai trabalhar, como que é o ambiente da empresa, para ver se ele se identifica com a cultura da empresa. O que não perguntar? Assim, é bem complicado, né? Então, assim, você não vai perguntar, por exemplo, tem muita pressão na empresa? Vocês trabalham com muita pressão? Gente, toda empresa tem pressão. Tem pressão, sim.
né? Então, assim, vai ser um ambiente com pressão, né? Então, assim, toma cuidado só com as coisas que vão perguntar sobre concorrência, número, às vezes também é um pouco delicado, né? Então, pergunta realmente mais sobre a oportunidade, sobre o ambiente da empresa, que isso vai demonstrar com certeza o interesse do profissional para aquela vaga. Agora, assim, dicas para entrevista presencial. Qual que é a diferença? Tem muita diferença de uma para outra ou não? Hoje em dia, sendo bem sincera, não. Não, porque a gente avalia tudo. A gente avalia realmente o comportamento da pessoa durante a entrevista. Entendi. Porque presencialmente, você tá ali vendo a pessoa, você tá vendo gestos do corpo todo dela, né? Talvez eu acho ali que é mais pelo difícil, online, não. Isso é verdade, tá, né? Ju? A pessoa consegue enganar, tá? Então, tem na isso. Online? Na online? Na online. Porque, aqui, ó, tô presencialmente com a Tati. Ela tá me entrevistando. Ela tá vendo se eu tô batendo a minha perna, se eu tô nervosa, assim, se eu né? não tô. Exatamente, então tem tudo isso. E dá pra colar também, né? Dá pra colar também. Dá pra colar. Já aconteceu casos da gente fazer entrevista com um profissional. Ele super se vendeu online, né? Falou assim que ele tinha feito, né? Estou em Harvard. Tinha inventado lá o iPhone, né? Mas praticamente isso, né? O cara era um gênio. Eu inventei o iPhone 15. E aí, quando a gente foi fazer uma etapa técnica com um profissional, que aí ele teve que fazer presencial, o profissional ele não sabia nem começar a fazer o teste técnico. Ah, não. E aí, provavelmente, ele devia estar lá consultando ali, né? Pra responder, né? Exatamente. Então, é complicado. Então tem todos esses detalhes, esses detalhes. E Tati, como que eu faço pra galera poder te acompanhar e se informar de tudo isso pra uma entrevista boa, pra ser contratado mesmo e, claro, ser um ótimo funcionário? Legal. Olha só, Ju, muito importante até a gente falar sobre a rede social hoje que a gente tem, que é corporativa, que é o LinkedIn. É uma rede social hoje mundial, então que todos os profissionais, quem tá iniciando, consegue ser visto pelo mundo todo. Então é importante ter um perfil no LinkedIn. E lá no LinkedIn eu compartilho assim sobre cursos gratuitos para quem quer ingressar no mercado de trabalho. Legal. Muitas vagas, né? Então vagas para profissionais, principalmente júnior, que estão começando a carreira também. Dá para acompanhar sobre toda a atualização do mercado relacionado principalmente à área de tecnologia, que é o que eu venho, né? Sim. Mas a gente tem oportunidades ali para o nicho todo. E tem trabalho, né? Tem bastante. Tem muito trabalho. Tem bastante. Tem muito trabalho. Que legal. Como que tá o nome no LinkedIn? Tatiane Costa. Tatiane Costa. Tatiane com H, né? É a T-H-A-T-Y-A-N-E da Costa. Ah lá, ó. Meu pai inventou um monte de coisa aí. Então, galera, tem H do Tati e com Y, tá bom? Isso. Mas você vai encontrar lá super fácil e você vai pegar essas dicas da Tati, porque ó, são importantes, né, Marcos? São, e é o que a gente falou, são detalhes que fazem a diferença. E é um momento muito importante, porque geralmente eu lembro, a Juliana também já passou pelo primeiro emprego. Eu, quando eu terminei, o ensino médio, foi uma ansiedade pra conquistar o meu primeiro trabalho registrado, bonitinho. E é uma emoção muito grande. Ô, Ju, você lembra do seu primeiro salário? Sim. Não é um momento único? Era muito pouco, fui no mas banco, era tipo... eu fui no mercado, comprei chocolate, comprei um monte de coisa. Você fica todo faceiro. Nossa, meu primeiro salário eu recebi em cheque, aí eu ia no banco trocar. Eu recebi em cheque também. E aí eu coloquei dentro do tênis pra andar na rua, assim, com o dinheiro, sabe? Cara, eu me achei rica, assim, falei, gente, demais. Não, eu tô com uma folha de cheque. Nossa, gente, né? a minha era conta salário. A minha era folha de cheque. Ai, desculpa. Entreguei a idade aqui. Tati. A minha eu também recebia no chequezinho. Não. É que no interior, né? Interior. Eu acho que você não é tão bebê assim, Ju. Eu acho que você tá passando a perna na gente. Não, é que lá em Siqueira, gente, é folha de cheque. Ah, é interior. Um pouco mais pra atualizar. Exatamente. Eu não sei Até meses atrás, meu pai recebia lá com folha de cheque. Sério? Eu não sei preencher um cheque. Com folhinha de cheque? Não sei preencher, tem que fazer um tracinho assim, né? Eu não sei preencher. Exatamente. Tem todos esses Aí detalhes. você erra e volta e tem o código do erro, né? Do cheque que voltou, é uma loucura. Ô, Ju, um ponto importante que o pessoal até me questiona, né? Fala assim, poxa, mas eu quero ter a oportunidade do primeiro emprego, mas eu não tenho experiência profissional. Então, o que eu vou destacar, por exemplo, no meu currículo? Gente, vamos falar sobre habilidades pessoais, em que você é bom, o que você almeja, o que você gosta. Cursos gratuitos, nós temos muitos aí na internet, né? Que de todos os mercados e que a gente consegue hoje acessar de forma fácil. Né? Então, assim, é importante que o profissional também seja antenado, seja atualizado de acordo com o mercado que ele vai atuar. Porque independente do mercado, o mundo, ele passa por um processo de mudança constante. Exato. Às vezes o que dá certo hoje, independente da área que você atua, daqui 3, 6 meses mudou esse processo e não vai mais dar certo. Então a gente precisa se atualizar sempre, né? Os caminhos mudam, as coisas, o mercado muda, as
pessoas mudam e que bom que a mudança acontece. Exato. Muito Exato. rápido, né? Não, e tá mudando tudo muito rápido. rápido. Então você tem que estar antenado, tem que estar ligado com tudo que tá acontecendo e ter interesse, né? Porque eu acho que quando você não tem interesse, você acaba fazendo assim, de qualquer jeito mesmo. O cara que vai lá e faz uma entrevista sem camisa. Gente, é absurdo, não existe, não tem como. Tem mais um caso pra você contar? Assim? É meio bizarro, Conta um assim. casão assim, vai. Então, esse é delicado, tá? Tava fazendo entrevista, né? O profissional tava até de camisa, tava adequado, né? Participando da entrevista. Ele não pôs aquele fundo falso, né? E aí, de repente, passa atrás dele uma pessoa de toalha. Ai. Acho que a pessoa tava tomando banho, Saiu não se do ligou banho. que ele tava ali na entrevista. E aí Putz. ficou lá abaixada de toalha, pegando alguma coisa. E passou de novo, passou umas 3 vezes. Aí a hora que ele viu que a pessoa tava aparecendo na câmera, ele foi e desligou a câmera. Ele entrou em desespero, né? Nossa senhora, eu também entraria em Cara, desespero. eu entraria também. Então, Imagina. Por isso que é importante estar num lugar tranquilo, né? Avisar todo mundo da casa, e ter gente. comunicação ali, Exato. né, amor? Ó, seguinte, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Como que a mulher não sabe, né? Que vai fazer uma entrevista de emprego? É difícil. É difícil, Imagina. né? Eu avisaria a família. Até o vizinho, ó, não liga o rádio, Exatamente. é alto aí, por favor. Gente, vou conseguir um emprego, então fiquem em silêncio. Espero que seja mulher, né? É, tem esse isso. detalhe também, né? Vai que é amante, daí o cara Não, pelo amor Aí de perde o Deus, emprego e o cara. casamento. Não. perde o emprego e o Tá casamento. amarrado, né? Não, daí esse tá ferrado mesmo. Jesus Cristo. Daí perdeu Meu tudo de Deus vez. do céu. Mas olha, recebendo a Tati aqui na hora boa do seu rádio, contando algumas histórias que já aconteceu aí em entrevistas de emprego. Então, gente, se dediquem, se cuidem, né? Faça barba, homens, mulheres, faça uma maquiagem bonita ali, leve, lava o cabelo, né? Pra fazer uma entrevista aí boa, pra você ser contratado e ser um ótimo funcionário na empresa que você entrar. Tati, a gente agradece você ter compartilhado um pouquinho aí do seu trabalho com a gente e com certeza clareando a ideia aí dos nossos ouvintes também. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Então me sigam lá no LinkedIn. Vou colocar. A gente coloca, na verdade, várias dicas e vagas que vocês podem acompanhar. E muito sucesso pra todos aí, principalmente pra conseguir o primeiro emprego, que a gente sabe que dá nervoso. Dá né? nervoso, Tá. E com faz parte certeza. também, né? É gostoso, é experiência. E mesmo se você for reprovado, sirva de lição e de experiência para sua próxima oportunidade. E não desista, vá lá. Manda currículo pra outra e já faça de novo, não foi? Vai de novo e vai aprendendo com esses Que o erros não a gente já tem e sempre terá. É isso E o aí. não abre portas também, né? A gente tem que pensar sempre por esse lado. Ser positivos, mas pensar que você vai aprender com esse não. Isso aí, Juliana Xavier. Recebendo Tatiane Costa aqui na hora boa do seu rádio. Obrigada, viu, Tati? Obrigada, Obrigado, Ju. Tati. Obrigada. Um beijo.